Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje: geopolítica do dinheiro. Olha aí, nós vamos entender muito de como o dinheiro se desenvolveu, de como ele é usado na atualidade e principalmente na geopolítica atual. Então, Geopolítica do Dinheiro é um programa muito especial, muito rico de dados, que você vai aprender bastante sobre dinheiro. Eu mesmo, para elaborar, eu aprendi muito sobre essa questão, que parece tão simples, né? Ah, dinheiro é uma coisa simples, é fácil, não precisa nem explicar. Não é bem assim. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicólogo, sou psicanalista. Um assunto que precisamos entender urgentemente é o dinheiro. Afinal de contas, parece uma coisa tão simples, mas é bastante complexa. E não entendendo, nós ficamos um pouco fora da percepção dos problemas e das soluções que existem relativas ao dinheiro. Então, o que é? O que é o dinheiro? Como funciona? E por que os países estão em luta pelo dólar, que é a moeda norte-americana, pelo yuan, que é a moeda chinesa, e pelo rublo, que é a moeda russa? Para a primeira pergunta, o que é o dinheiro? Muitos me dirão: "Ih, André, a resposta é óbvia, não precisa nem fazer a pergunta o que é o dinheiro. O dinheiro são os valores que eu tenho para comprar, economizar, investir. É isso, os valores que eu tenho. Não complica, é muito simples." Vamos ver. O que mais pode ser, além disso? Talvez a minha resposta te surpreenda. Você sabia que o dinheiro no passado, chamado de moeda mercadoria, já foi chá, tabaco, conchas, sementes, gado e até sal? Os romanos recebiam seus pagamentos com sal. E daí vem o nome salário. Salário vem de sal, que usamos na atualidade para descrever os pagamentos que geralmente recebemos de forma mensal. Mas para descrevermos o dinheiro na atualidade, precisamos entender como foi a história recente do dinheiro e dos bancos. Porque atualmente nós precisamos entender o dinheiro a partir dos bancos. As pessoas no passado recente depositavam metais preciosos nos bancos. Então as pessoas depositavam seus metais preciosos, ouro, prata e outros metais, nos bancos. E os bancos emitiam notas, que seriam o correspondente ao atual dinheiro, com os valores do metal depositado. Então essa pessoa depositou valor X em ouro, valor X em prata, etc. Portanto, os bancos eram depositários de metais preciosos e emitiam notas de dinheiro que representavam esses metais. Então, o que você tinha de metal precioso no banco, você tinha em notas de papel que você poderia usar. Quando a pessoa quisesse, ela poderia trocar essas notas, ou o dinheiro da época, pelos metais correspondentes. Então, tá bom. Então, eu que recebi essas notas de alguém, eu vou lá no banco e pego os metais. Ou repasso, que era o mais usado, né? Então, eu recebi a nota, então eu repasso, como a gente faz hoje, né? O dinheiro é repassado. Mas os bancos logo perceberam que as pessoas não buscavam todo o metal depositado.
Então as pessoas usavam muito para trocas. Então o dinheiro era muito prático para trocas. Em vez da pessoa carregar o metal, ela carregava o papel moeda referente a esses metais e usava para troca. Então ficava lá depositado bastante dinheiro. E esses bancos perceberam que poderiam emitir mais notas do que tinham em metais depositados. Então logo perceberam, bom, se ninguém usa, nós emitimos mais notas ainda, aí nem todo mundo vai pegar, então a gente trabalha com essa margem, né? Então uns pegam, outros não, e a gente trabalha com essa margem. E tem o lucro de emitir mais notas do que os metais que estão lá. Portanto, poderiam até emprestar dinheiro, contando que nem todas as pessoas retirariam os metais depositados. Então, alguns vinham retirar, mas não eram todos. Então, eles podiam fazer mais dinheiro circular e, com isso, eles tinham lucro. Esta operação se chamava reserva fracionada. Então, eles emprestavam dinheiro, inclusive para as pessoas, sem lastro. Quer dizer, na verdade, não tinha lastro no metal depositado, porque eles confiavam que, tá bom, nem todo mundo retira, então eu posso deixar aqui essa reserva e vou emitindo dinheiro. Mas se todas as pessoas buscassem os metais que estavam nas notas ou o dinheiro, o banco não poderia pagar e falia ou quebrava. Então, se houvesse uma correria para um determinado banco, estamos desconfiados que esse banco não tem. E nenhum tinha. Na verdade, era uma prática comum, né, deles emitirem mais notas do que tinham em metais. E aí todo mundo corria, e aí o banco não tinha para pagar, o banco quebrava, falia. Por esse motivo, os banqueiros, para continuar com essa prática, né, de emitir mais notas do que tem em metal, então os banqueiros quiseram se unir para fazer um banco central que emitisse uma moeda única no país. Essa história eu vou descrever o que aconteceu primeiro nos Estados Unidos. Então, os banqueiros, vamos continuar com essa prática de emitir mais notas do que temos de metal. Mas aí nós fazemos uma moeda única para o país. Então, assim, as pessoas não correriam para um único banco e esse banco não quebraria por esse motivo. Então, as notas ficariam circulando, não tem todas lastro, mas ninguém vai lá no banco pegar tudo. Então, vamos deixar essas notas simplesmente circulando e as pessoas não vão buscar todo o dinheiro no banco. Então, o primeiro banco central feito dessa forma foi o Fed, o Federal Reserve, nos Estados Unidos. Assim, os banqueiros poderiam continuar com a sua prática de emitir dinheiro, agora com um banco central. Então, o Banco Central faria essa emissão do dinheiro sem ter os metais correspondentes. Então, aí, essa prática continuou. Então, claro que eles se enriqueceram muito com essa prática. Seus lucros aumentaram muito. E a prática pôde continuar com este artifício. Mas a cada vez que emitissem dinheiro demais, provocariam grande inflação no país. Então isso tinha um limite. Então podiam emitir a mais, mas não tanto, porque senão aumentaria a inflação. Pessoas de outras gerações lembram das inflações galopantes que houve no passado do Brasil, né? Então, uma inflação gigantesca. E houve no passado de vários outros países. Na Alemanha teve uma época de inflação gigantesca e em outros países também. Portanto, eles poderiam emitir muitas notas de dinheiro, mas não exageradamente. Mas isso já garantiria um lucro fabuloso. Esse modelo de Banco Central foi levado para todos os países do mundo. Então, no Brasil, temos o nosso Banco Central. Em cada país do mundo tem um Banco Central que emite o dinheiro.
Atualmente, cada país tem um banco central que imprime as cédulas do dinheiro local. Então, o Federal Reserve norte-americano imprime o dólar e o Banco Central do Brasil imprime o real. Assim, os bancos centrais são parcerias público-privadas, porque eles estão associados com o governo da seguinte forma. Então, eles fazem uma parceria com os governos da seguinte forma. Os governos emitem os títulos. Então, os governos emitem determinados títulos, que geralmente os bancos, títulos do Tesouro Nacional, por exemplo, no Brasil, né? Que os bancos compram esses títulos e os bancos emitem notas. Então, com essas notas que eles emitem, eles compram os títulos. E aí, os títulos geram lucros para os bancos. Então, é um sistema que o maior beneficiário, novamente, é o banco. E aí, o banco enriquece e os países se endividam. Vamos lembrar que a dívida dos Estados Unidos é de mais de 1 trilhão de dólares, chegando próximo de 2 trilhões de dólares. É uma dívida impagável. Estados Unidos está totalmente nas mãos dos bancos. E isso ocorre em vários países, porque é um sistema que faz isso. Então, o país emite títulos, o banco emite dinheiro e o país passa a dever para os bancos. Atualmente, até sem papel moeda e apenas de maneira eletrônica. Então, atualmente você não precisa ter o papel moeda, mas de maneira eletrônica. Então, agora temos o dinheiro eletrônico e com as seguintes novidades. O dólar, provavelmente, deste ano para o próximo, e já começou nos Estados Unidos, não terá mais notas, não terá mais papel moeda, sabia disso? Então você que tem papel moeda em dólar, vai ter que trocar entre este ano e o próximo, porque não vai haver mais circulação de papel moeda nos Estados Unidos, mas apenas a circulação de dinheiro eletrônico. Olha a mudança que está surgindo. Então essas mudanças são muito rápidas e a gente precisa entender. Mas vamos atualizar ainda mais essa situação. Vamos chegar no momento atual. Então, a partir de todas as explicações, como se desenvolveu o dinheiro, vamos chegar na época atual. Antes do final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, houve a famosa reunião de Bretton Woods, no hotel Mount Washington, lá em Bretton Woods, a famosa reunião econômica de Bretton Woods, que mudou a economia do mundo. Então a guerra não estava terminada, mas os Estados Unidos já aparecia como o grande vencedor com os aliados. E aí fez uma reunião em Bretton Woods, nos Estados Unidos. Naquela reunião ficou estabelecido que o dólar norte-americano seria a moeda padrão para todos os acordos internacionais. Então, a partir daquele momento, de 1944, todo mundo teria que fazer a transação em dólar. Então, você pega a sua moeda, troca em dólar para pagar o outro país que também vai pegar em dólar e ou vai ter a reserva de dólares ou vai trocar pela moeda local. Mas todas as transações internacionais passariam a ser feitas em dólar. Este acordo enriqueceu muito os Estados Unidos, evidentemente, né? Mas principalmente o capitalismo bancário dos Estados Unidos, que ficou, então, cada vez mais poderoso. E valorizou muito o dólar. Então, por isso que o dólar, desde 1944, é a moeda mais forte do mundo. Até 1944, de 1944 em diante, né? Então, se tornou aquela moeda muito forte,
mais a moeda padrão para todas as transações internacionais. Só que havia um problema. As pessoas ainda podiam trocar o dólar por ouro. Então, como havia o padrão ouro, ou, vamos dizer, o lastro ouro, então você pegava a sua nota de dólar e ia no banco e trocava por ouro. Como muitas pessoas estavam fazendo isso, porque o padrão ouro ainda existia, o lastro ouro ainda existia. Então o presidente Nixon aboliu o lastro ouro, afirmando que a força da moeda norte-americana estaria baseada na força da economia norte-americana. E aí foi uma sucessão. Então todos os países aboliram o padrão ouro. Então você hoje não pode pegar a nota de real e as suas notas de reais e trocar por ouro por causa do lastro dessa moeda. Não, você é obrigado a comprar o ouro pelo valor que o ouro tem no mercado. Então é diferente. Então não podemos mais trocar papel moeda por ouro, apenas podemos comprar o ouro de acordo com a cotação do ouro. Então, olha o que é a economia do mundo. Entenda muito bem o que é a economia do mundo. Essa frase eu até vou repetir 2 vezes. Então, o lastro atual das várias moedas do mundo depende da nossa confiança de que aquele papel vale alguma coisa. Você entendeu? Vou repetir. Então, o lastro atual das várias moedas do mundo depende da nossa confiança de que aquele papel vale alguma coisa. Porque o Nixon tinha afirmado, mas a força desse papel é a força da economia norte-americana. Mas isso é subjetivo, né? Se eu acho que a economia americana está bem, eu vou achar que o dólar vale muito. Se eu achar que não está tão bem, eu vou achar que vale menos. Então ficou subjetivo. E chegamos na época atual que a paridade das moedas, o valor das moedas é a partir de um câmbio flutuante internacional. Então, dólar versus euro, dólar versus outras moedas. Assim, chegamos na época atual dessa forma. Então, numa época em que as pessoas começam a questionar, mas não tem alguma coisa errada nessa economia do mundo? Tem alguma coisa muito esquisita, né? O grupo de países mais poderosos da atualidade, como eu falei, é o grupo dos BRICS, né? Então, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de South Africa, África do Sul. Dentro desse grupo, o que surgiu? Vamos de novo falar de Rússia e China. A Rússia, com o seu rublo, que é a moeda local, e a China, com o seu yuan, que é a moeda local, querem que as suas moedas, o yuan e o rublo, possam ser usadas diretamente em transações internacionais. Então, esse grupo mais poderoso do mundo não quer ser apenas o grupo mais poderoso do mundo no poder bélico, vamos supor, no poder político, vamos supor, mas querem que seja também no poder econômico. E para isso estão fortalecendo as suas moedas. Recentemente, o continente europeu fez sanções ao rublo, que é a moeda russa. Só que o que o Putin fez, o que fizeram lá na Rússia? Passaram a cobrar todo o gás, né, que chega lá na Europa, o gás russo que chega na Europa e o petróleo russo que chega na Europa, passaram a cobrar em rublos. E aí o rublo teve a maior valorização possível de todas as moedas. Então, o que está acontecendo? Esse grupo dos BRICS quer valorizar a sua moeda. E os americanos já estão percebendo.
e estão percebendo que isso é um grande risco para o dólar, que deixaria de ser essa moeda internacional estabelecida em 1944 na reunião de Bretton Woods. Então, vamos dizer assim, a luta não é só em termos de guerra, não é só em termos políticos, mas é em termos econômicos. Então, a luta atual não é apenas, nesse sentido, apenas político, mas no sentido de estabelecer o yuan e o rublo como moedas importantes no mundo. E, com isso, o dólar sofreria bastante e por isso que os norte-americanos ficam tão preocupados. Então esse grupo dos BRICS está começando a querer impor as suas moedas. Então todas as moedas do grupo. E com isso fortalecer também a sua economia e se colocar diante do mundo como a grande potência econômica que já é. Os BRICS já são o grupo mais importante do mundo, já são a maior economia do mundo, já se constituem nessa maior economia do mundo. Agora tem o grupo BRICS+, né, que eu vou explicar mais adiante também, mas procuram também se impor com as suas moedas, já que o dólar começa a ser questionado como moeda internacional, como moeda que tem um valor que normalmente tinha. Então, é um momento também econômico muito importante e que nós precisamos entender, então, essa geopolítica do dinheiro para entender o que está acontecendo no mundo. Senão, fica muito difícil a compreensão do que está acontecendo na época atual. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.